Mulheres de Esperança. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, nos primeiros 11 meses de 2023 foram celebrados 34.891 casamentos, mais 189, mais 0,5% do que no período homólogo de 2022. Olá, amiga e ouvinte, és muito bem-vinda ao nosso programa de hoje, o primeiro de uma série sobre o casamento. Será que casar ainda faz sentido nos dias de hoje? A ver pelos dados estatísticos apresentados, as pessoas estão novamente a valorizar o casamento. Quando vejo filmes e séries mais antigas, percebo como as prioridades da vida moderna mudaram. Também te apercebes disso, Inês? Sim. Agora o foco é a formação académica, a aquisição de um bom trabalho e estabelecer um estilo de vida dinâmico e atraente que satisfaça os nossos projetos pessoais. Sim, a ideia de criar uma vida em torno da formação de uma família, casar e ter filhos, viver numa casa simpática, ter um emprego estável e assim ser feliz, já está muito longe. Mas será que a evolução da sociedade retira a importância ao casamento? É uma excelente pergunta, Inês. Eu acho que não. Aliás, creio que quanto mais desafiantes são os tempos, mais importantes são as alianças que estabelecemos. Sim, porque casar é estabelecer uma aliança estratégica. Estás a ver a NATO, que também Sim. é conhecida como a Aliança do Atlântico Norte? Nunca se falou tanto dela como quando disputou a guerra na Ucrânia. Olha, excelente comparação. Sim. Mas é isso mesmo. Um casamento é uma aliança estratégica muito forte que nos traz segurança, apoio e armas para realizarmos sonhos e combatermos as dificuldades da vida. Muito bem. Não estamos a falar de armas bélicas. Não, longe disso. Ainda que, por vezes, pareça que a vida nos coloca debaixo de fogo. As armas do casamento são outras. Mulheres de Esperança, segue-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Subscreve o nosso canal no YouTube e ativa as notificações. Estamos de volta com o nosso episódio de hoje e a questão principal é: casar ainda faz sentido nos dias de hoje? E tenho outra pergunta para te fazer. Não saber quando lançamos um programa novo ainda faz sentido nos dias de hoje? Claro que não. Vai às plataformas digitais Google Podcast, YouTube e Spotify, procura por RTM Mulheres de Esperança e ativa o botão das notificações, o sininho, para receberes um aviso sempre que lançamos um programa novo. Agora sou eu que tenho uma pergunta para te fazer, Sónia. Bora lá. O que é que leva as pessoas a casar? Achas que a motivação perante um compromisso destes influencia a nossa postura ao longo do tempo? Sem dúvida. As nossas motivações influenciam as nossas atitudes. Se penso no casamento como um meio de alcançar a felicidade ou como uma norma social à qual tenho que corresponder, ou se encara este compromisso como uma forma de garantir a segurança na relação, por exemplo, uma vez casados tudo mudará, vai ter mais atenção à relação, vai ganhar juízo. Como se diz às vezes, se calhar estou com uma expectativa errada e estou a abordar esta aliança de uma forma muito redutora. Pois, muito bem visto. Porque assim, se vemos o casamento como um fim que nos garante alguma coisa, então podemos dizer que morar junto é igual a casar. Se eu considerar que morar junto é uma forma de ter o que eu quero, que até pode ser uma família, mais estabilidade financeira, estar perto de quem amo, então basta. Mas se calhar morar junto e casar não são bem a mesma coisa. O que é que tu achas, Sónia? Não são a mesma coisa, de facto. Há um aspecto em que os dois modelos estão certos. O homem não foi feito para estar só. A vida partilhada tem outro sabor, sem dúvida, mas ver só isto também é pouco. Se olharmos para o casamento como a aliança que é, o compromisso assumido com o outro, mas acima de tudo connosco mesmas, percebemos que implica ter um objetivo comum e partilhar os mesmos valores e princípios que sustentem o alcance desse objetivo. E muitas vezes numa aliança o aliado deixa de fazer aquilo que quer para fazer aquilo que coopera para o objetivo comum. Exatamente. E numa aliança, como o nome indica, o nosso companheiro deve sempre ser o nosso aliado. Alguém que coopera connosco e não contra nós ou nos atrapalha. Se isto não estiver bem assente na relação, quando vierem os desafios, facilmente podemos olhar para o outro e para as suas dificuldades e vê-lo como um bloqueio ao alcance dos nossos objetivos.
deixamos de entender o outro como um ser humano, apesar de imperfeito, em conjunto comigo, que constitui uma força poderosa. Estás a ver? Tal e qual. Morar junto é muito apelativo, porque parece menos pesado. Há receios quanto à seriedade do casamento, talvez porque não alinhamos objetivos de vida, valores e princípios, então morar junto surge naturalmente e levanta menos questões. Porém, o alicerce é menos profundo e concreto. Aborda-se a vida de forma mais ligeira, com margem para uma saída mais simples caso seja necessário. Morar junto deixa a porta de saída um pouquinho entreaberta. Não é uma aliança. Aprender, orar, ouvir, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Querida ouvinte, estamos de volta e hoje exploramos a pertinência de casar ou não nos dias que correm. Existem inúmeros modelos de relacionamentos, mas será que são a mesma coisa que casar? Afinal de contas, o que é que o casamento tem de tão especial e diferenciador das outras formas de relacionamento? Vamos tentar responder a estas questões. Aliás, vamos começar por dizer o que o casamento não é. Então, em primeiro lugar, o casamento não é um meio para eu garantir que o outro me vá amar sempre em todos os momentos. Segundo, está relacionado com o ponto número 1, que é o casamento não se baseia num sentimento. Terceiro, casamento não é um propósito de vida. Quarto, o casamento não tem a ver com a minha realização ou felicidade. Eu tenho algumas amigas que deram esse passo com algumas dessas crenças não tão positivas. Então, mas se o casamento não é nada disso, o que é? Não é? Haverá uma forma certa para o casamento? Não tem a ver com o que funciona para o casal, desde que para eles esteja tudo bem. Enfim, Sónia, tenho muitas dúvidas. Temos de falar sobre isto. Sabes o que acho? Precisas de ver o casamento segundo o nosso grande livro de toda a sabedoria, a Bíblia. Logo no início da criação, em Gênesis, Deus disse que não era bom o homem estar só. Isto refere-se à humanidade. Não fomos feitos para vivermos isolados, sozinhos. Mas também, ao criar Eva, Deus coloca no homem uma profundidade especial na relação entre homem e mulher. Vamos ver o que o Adão disse assim que viu a Eva. Ele disse assim: "Esta sim", exclamou Adão, "esta é parte dos meus ossos e da minha carne." E um pouco mais à frente está escrita a indicação de que o homem deve sair da sua casa, deixar o pai e a mãe para se unir com a sua mulher. Portanto, o casamento, segundo Deus, é uma união entre um homem e uma mulher e implica a criação de algo novo, a criação de um novo núcleo familiar. Cada casal a formar a sua própria história independente. Parece-me muito bem. O casamento é também o abrigo, o lugar seguro para ser mais compreensível da intimidade física entre duas pessoas, ou seja, o sexo. Sim, segundo a Bíblia, o casamento é a união máxima entre duas pessoas. Está escrito que os dois tornam-se um. Eu gosto tanto dessa expressão, porque realmente reflete a profundidade e intimidade que Deus estabeleceu para o casamento. Logo, a parte mais íntima, de maior exposição e até vulnerabilidade, só pode acontecer na segurança da aliança do casamento. Isto em relação aos adultos, casal, mas também em relação aos filhos, não é? Ter filhos Sim. num casamento. Olha, eu vou voltar aqui à ideia de abrigo, que referi há pouco. Uma das funções do casamento é ser a cobertura de uma família, ou seja, o teto e a estrutura para a criação de filhos. Na dinâmica do casamento dos pais, os filhos vão aprender muito sobre a vida, o mundo e sobre si próprios também. Tenho estado aqui a refletir enquanto te ouvia. O que temos dito inspira-me muito. Sim, sério, é forte, é bonito. E não me admiro que Jesus tenha ensinado tantas verdades sobre o relacionamento com Deus, comparando-o a um casamento. Na Bíblia, a igreja, que sou eu e tu, que são pessoas, é sempre chamada de noiva e Jesus, o noivo. Tal e qual. Olha que poderosos seriam os casamentos se o casal se visse dessa forma. A noiva que está sempre vigilante, que cuida, que é ativa em tudo, e o noivo que é fiel, é sempre verdadeiro, protege, ama incondicionalmente, ao
ponto de dar a vida pela sua amada, mesmo quando ela não consegue reconhecer o valor desse sacrifício. Esse é um quadro muito bonito. E, de facto, Inês, tudo o que Deus fez ou faz é bem feito e o casamento não é uma exceção. Querida amiga e ouvinte que nos escutas, eu espero que tenhas ficado inspirada a estabelecer um casamento sólido, com princípios sólidos. Os princípios de Deus nunca falham. Convidamos-te a partilhar com as tuas amigas e amigos e desejamos que todos encontrem esperança hoje. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.